A profissão médica alemã desempenha um papel central na formulação e implementação de muitas das políticas nazistas, e muitos médicos e enfermeiros se envolvem nos crimes do regime. Enquanto alguns médicos alemães apoiam o regime porque ele reforça suas crenças sobre a higiene racial, os outros se unem para aproveitar as oportunidades de avanço nas suas carreiras. Um dos médicos dispostos a sacrificar a ética no nome do progresso científico é um homem cuja pesquisa sobre a malária e obsessão por encontrar uma vacina levará à experimentação humana com mais de 1000 prisioneiros no campo de concentração de Dachau. Seu nome é Klaus Schilling. Klaus nasceu em 5 de julho de 1871 em Munique, então parte do Império Alemão. Ele estudou medicina na sua cidade natal e se formou em 1895. Em 1896, ele começou a trabalhar como clínico geral no Hospital Alemão em Londres, um cargo que ele ocupou por alguns anos. Após o seu período em Londres, ele trabalhou como médico do estado no Togo e também na África Oriental Alemã, onde ele passou a se interessar profundamente pela malária. Ele também conduziu pesquisas em Papua Nova Guiné, na tentativa de desenvolver uma vacina contra a malária. Posteriormente, ele se tornou professor de parasitologia na Universidade de Berlim e integrou a Comissão de Malária da Liga das Nações. Em 1905, ele assumiu o cargo de diretor do Departamento de Medicina Tropical do Instituto Robert Koch. Ele permaneceu nessa posição até a sua aposentadoria como professor em 1936. O trabalho dele lhe rendeu um respeito generalizado, sendo considerado uma pessoa compassiva e altruísta. Como sabemos, em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente von Hindenburg. Em 1936, a pedido das autoridades italianas, o renomado pesquisador Klaus se mudou para a Itália. A guerra ítalo-etíope, que durou de 1935 a 1936, havia deixado os soldados italianos devastados por um surto generalizado de malária. Essa doença, que é transmitida por picadas de mosquito, havia enfraquecido severamente as tropas, levando a altas taxas de mortalidade. A missão de Klaus na Itália era desenvolver uma vacina que pudesse prevenir futuros casos. Com o apoio do ditador Mussolini, Klaus teve acesso a pacientes psiquiátricos para os seus experimentos. O governo nazista alemão também apoiou seu trabalho com generosos subsídios financeiros. Esse período marcou uma mudança significativa na carreira dele, quando ele deixou de ser um pesquisador respeitado para se tornar um cientista moralmente comprometido, disposto a colocar vidas humanas em riscos pelos seus objetivos. Seu tempo na Itália lançou as bases para atividades de guerra posteriores ainda mais controversas. Como também sabemos, a Segunda Guerra começou em setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. 2 anos depois, em novembro de 1941, Klaus se encontrou em Roma com o líder de saúde do Reich alemão, Leonardo Conte. Atuando sob ordens de Himmler, que era o chefe da SS, Leonardo designou Klaus para continuar os seus experimentos com o objetivo de encontrar uma cura para a malária no campo de concentração de Dachau. Dachau foi estabelecido em março de 1933, menos de 2 meses após Hitler se tornar chanceler. A partir de 1942, médicos alemães realizaram experimentos médicos com prisioneiros em Dachau. Médicos e cientistas da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, e também do Instituto Alemão de Pesquisa em Aviação, conduziram experimentos de alta altitude de hipotermia, além de testes com métodos para tornar a água do mar potável. Esses esforços visavam ajudar pilotos alemães que realizavam ataques aéreos ou também que caíam em águas geladas. Cientistas alemães também realizaram experimentos para testar a eficácia de medicamentos contra doenças como tuberculose e malária. Centenas de prisioneiros morreram ou também ficaram com sequelas como resultado desses experimentos. A partir de fevereiro de 1942, com mais de 70 anos, Klaus iniciou as suas pesquisas no campo de concentração de Dachau. Embora Klaus alegasse que a pesquisa poderia ser conduzida de forma inofensiva, os sujeitos de teste em Dachau enfrentavam um tratamento brutal e desumano. Um dos métodos envolvia prender as mãos e também os braços dos prisioneiros em gaiolas cheias de mosquitos infectados com malária. Após essa exposição, os prisioneiros eram tratados com medicamentos sintéticos e também administrados em doses que variavam de altas a letais. Inicialmente, padres poloneses foram as principais vítimas desses experimentos, mas vários padres alemães também foram submetidos a esses procedimentos cruéis. Um deles foi o reverendo Theodor Koch. O seu testemunho após a guerra revelou detalhes angustiantes desses testes e também do sofrimento enfrentado pelos prisioneiros. O reverendo relatou
que ele e outros detentos eram enviados a uma sala contendo pequenas caixas com mosquitos pestilentos. Cada prisioneiro recebia uma caixa coberta com uma toalha e era obrigado a manter as mãos sobre ela por 30 minutos a 1 hora todos os dias, por quase uma semana. Além disso, um enfermeiro colocava outra caixa cheia de mosquitos entre as suas pernas, enquanto eles estavam deitados pelo mesmo período. Todas as manhãs, amostras de sangue eram coletadas dos lóbulos das orelhas dos prisioneiros e também as suas temperaturas eram monitoradas dia e noite. Padre Koch relembrou que foi libertado após 17 dias, apenas para sofrer ataques recorrentes de malária, com sintomas que incluíam febre alta, calafrios e dores nas articulações. Nem o Padre Koch, nem outros prisioneiros se voluntariariam para esses experimentos, e todos foram submetidos a eles sem consentimento, suportando condições duras e desumanas. Ao todo, mais de 1.000 prisioneiros foram usados nos experimentos com malária em Dachau durante a guerra, incluindo aproximadamente 200 padres. Entre 300 e 400 prisioneiros morreram como resultado desses experimentos, e entre os sobreviventes, um número considerável ficou permanentemente ferido. Entre os prisioneiros, Klaus ganhou uma reputação sombria pelos seus experimentos brutais, que lhe renderam o apelido de Chile Sangrento. No final da guerra, o campo de concentração de Dachau foi libertado em abril de 45 por unidades da 45ª Divisão de Infantaria. Os soldados que entraram no campo se depararam com cenas de horror inimaginável. O soldado John Lee, que participou da libertação mais tarde, relembrou o seguinte: "Tínhamos visto homens em batalhas despedaçados, queimados até a morte e também morrendo de diversas formas, mas nunca estávamos preparados para isso. Vários dos mortos jaziam ali com os olhos abertos, uma imagem que nunca vai sair da minha mente. Parecia que eles estavam nos olhando e dizendo o seguinte: por que demoraram tanto? Das mais de 200.000 pessoas que foram aprisionadas em Dachau e seus inúmeros subcampos durante os 12 anos de existência, quase 42.000 foram assassinadas." Após a libertação do campo, Klaus foi preso e julgado durante o primeiro dos julgamentos do campo de Dachau, que começou em novembro de 45. O julgamento incluiu 40 réus, incluindo 5 médicos que foram acusados e condenados por violarem as leis e costumes de guerra. Eles foram acusados de participar e apoiar um plano comum que submeteu cidadãos aliados e prisioneiros de guerra à crueldade e maus tratos no campo de Dachau e também nos seus subcampos. Naquela época, ainda não existia um código formal de ética em pesquisa médica ao qual os juízes pudessem recorrer para responsabilizar os médicos nazistas. As revelações sobre esses experimentos científicos durante os julgamentos levaram ao desenvolvimento do Código de Nuremberg, que foi um código de 10 pontos sobre ética em experimentação humana em 1949. Durante o seu julgamento, Klaus fez um apelo em inglês, chorando enquanto implorava ao tribunal para que o deixassem terminar a sua pesquisa sobre a malária. Ele declarou o seguinte: "Trabalhei muito nessa grande obra. Realmente seria uma perda terrível se eu não pudesse terminá-la. Não peço a vocês, como um tribunal, que façam o que puderem para me ajudar a terminar esse relatório. Preciso apenas de uma mesa, uma cadeira e uma máquina de escrever. Seria uma ajuda enorme para a ciência, para os meus colegas e para uma boa parte da minha reabilitação." Sua performance teatral, no entanto, não o ajudou a escapar da justiça. Em dezembro do mesmo ano, Klaus foi condenado à morte por enforcamento. Na sua decisão, o tribunal observou que Klaus tinha responsabilidade pessoal pelos experimentos pseudomédicos com patógenos de malária em mais de 1.000 prisioneiros, alguns dos quais morreram como resultado. Também foi destacado que ele conduziu tais experimentos de forma independente como atos de excesso individual. Após a sua condenação, Klaus instruiu seu advogado a não recorrer no seu nome, afirmando que preferia morrer a permanecer na prisão. Após a decisão do tribunal, petições por clemência foram submetidas por colegas dele do Instituto Robert Koch e também do Instituto Bernhard Noth de Medicina, enfatizando a sua reputação científica, contribuições para a ciência, postura apolítica e comportamento exemplar. Essas petições argumentavam que Klaus era um pesquisador apaixonado que não planejou intencionalmente a morte dos seus sujeitos de teste, mas tinha como objetivo salvar vidas com o seu trabalho. Ainda assim, a sentença dele foi confirmada e a sua execução ocorreu na prisão de Landsberg, no sudeste da Baviera, em maio de 46. Naquele ponto, ele tinha 74 anos.